Catarina Ullstein, para quem não a conhece, como é que se define? Isso é uma pergunta interessante e que eu acho que tenho explorado nos últimos 2 anos. Eu fui fazer uma grande viagem e já vamos falar sobre isso, mas na altura houve muitas experiências que eu tive que tínhamos que nos apresentar e normalmente eu estava habituada a dizer: olá, sou a Catarina, tenho 29 anos na altura e sou brand manager. E de repente eu já não tinha trabalho e, portanto, olá, sou a Catarina Ullstein, tenho 29 anos e sou desempregada. E percebi que de facto isso não me define e então tentei encontrar outras formas de me apresentar. Além de que ser desempregado é o verbo errado, é estar desempregado, não é o verbo ser, é o verbo estar. Ok, obrigada, Isa. Mas é engraçado porque eu desde que voltei que faço várias coisas. Tenho várias atividades e no outro dia também alguém me perguntou o que é que eu fazia. Queria assim uma expressão curta. Queria um título. Um título, exatamente. E eu disse que fazia várias coisas. E a resposta foi: não fazes nada. Sim. Hoje em dia as pessoas acham que fazer muita coisa pode ser sinónimo de estar entre projetos ou de não fazer nada. O que é uma visão completamente errada, porque vocês são a geração que vai fazer pelo menos 30 ou 40 coisas ao longo da vida e, portanto, são muitas coisas para fazer um percurso profissional. Mas e então, como é que se define hoje em dia? Ou seja, encontrando um título, o que é que poderia ser? Gestora de talentos? Potenciadora de talentos? Portanto, eu tentei encontrar dentro de todas as atividades que eu faço e eu tento que todas as atividades estejam em linha com aquilo que eu acredito ser o meu propósito, que foi uma das coisas que eu tenho tentado explorar e descobrir. E descobri que queria trabalhar com pessoas e na capacitação de talentos. E faço de variedíssimas formas. Não só o coaching. Exatamente, mas dou meditação. Aulas na universidade, meditação, e depois também estou a desenvolver um projeto que tem tudo a ver com desenvolvimento pessoal e, portanto, encontrei no termo ou na expressão Talent Strategist talvez a melhor forma de ou seja, uma estratega de talentos, uma pessoa que sabe identificar e multiplicar os talentos dos outros e assim também multiplicar os seus próprios talentos. Exatamente. Então, nessa descoberta, que também é uma autodescoberta, chegou a um conceito que é inaugural, que o criou, que o inventou e que o registou internacionalmente e que é o MLA, ou seja, nós estamos habituados ao MBA. Exato. E agora também existe o MLA. O que é o MLA? O MLA surgiu, eu acho que se calhar vou um bocadinho atrás só para perceber como é que surge este conceito e antes de explicar, só o MLA significa Master in Life Adventures, portanto é um mestrado em aventuras da vida. Uau! E eu, de facto, eu estava a trabalhar quase há 6 anos na mesma empresa e andei a saltitar, trabalhei em 7 marcas diferentes, 5 equipas diferentes, 3 países diferentes, e eu acho que só eu ter feito isso em 5, 6 anos, demonstra já que eu estava a tentar encontrar o meu lugar. E portanto houve um dia numas férias que reconheci de facto a necessidade de mudança, portanto não valia a pena eu estar a continuar a encaixar-me. Mas havia uma espécie de um burnout, ou seja, há qualquer coisa que me diz que estou a persistir num caminho que não é para mim? Não, eu não cheguei a ter a sentir-me em burnout, mas eu não me sentia realizada, eu não me sentia feliz e acima de tudo eu sabia que já conhecia alguns dos meus talentos e não tinha espaço para os explorar, para os alavancar, para os pôr ao serviço do próximo. Tinha quantos anos na altura? Eu tinha 27. Eu acho que há muitas pessoas que se identificam, a partir de agora, há muitas pessoas que já se começam a identificar consigo, ou seja, aos 20 e poucos ou 20 e muitos, uma pessoa já pode estar a sentir que ou não está a aprender nada, ou não está a acrescentar valor, ou não está a pôr os seus talentos a render. E foi isso que a fez dar um passo ao lado, ou não sei, ou um passo no abismo. No abismo, porque depois o que aconteceu foi, ok, então se eu não estou bem aqui, eu tenho que encontrar outra coisa. E portanto comecei a identificar opções e pensei, ok, posso mudar de empresa e experimentar outras áreas, posso ir fazer um doutoramento, porque eu tinha dado aulas enquanto fiz o mestrado e foi das coisas que eu mais gostei de fazer na vida. E por isso continua a ser professora assistente. E por isso continua a ser professora, exatamente. E outras das opções foi eventualmente fazer um MBA,
Eu sou da área de gestão, portanto é um marco importante na carreira, até ajuda às vezes a fazer este shift na carreira que a pessoa procura. E depois, outra das opções que eu identifiquei foi viajar pelo mundo. Que é muito tentadora. E muito tentadora. Em qualquer idade. Exatamente. E depois, parar para viajar, não é? Exatamente. Tirar o seu tempo e fazer um restart na vida. Exatamente. E, portanto, eu analisei todas estas opções e percebi que as 3 primeiras não me traziam as respostas que eu procurava. Porque o que eu realizei era que eu precisava de tempo e de espaço para explorar, para experimentar, porque eu sabia o que é que não queria, tinha ideia do que é que quereria, mas não tinha certezas. E senti que queria ser um bocadinho como as crianças que brincam às profissões. Catarina, posso só fazer aqui Claro que sim. um ponto que é, eu sabia o que não queria. Eu também sou professora, também dou aulas e digo aos meus alunos que estão, muitos deles, no auge desta busca, até porque têm 18, 19, 20 anos, e eu digo-lhes sempre que aquilo que mais ajuda na vida é saber sempre o que não queremos, porque não sabemos exatamente o que é que queremos, não é? Mas saber sempre o que não queremos, e por isso é interessante verificar isso também, no fundo, na prática. Exato, não, é importantíssimo, e às vezes é fazendo o que não se quer que se descobre todo um outro mundo à nossa volta. Então, isso fez com que isso deu-lhe coragem para dar um passo em frente. Exatamente. E ir explorar o mundo e a si próprio. Exatamente, porque eu precisava de facto de tempo e espaço, mas ao mesmo, portanto, sobrou-me a tal hipótese do viajar pelo mundo, mas eu também não queria ser turista a tempo inteiro. Eu não queria ir de férias, que foi aquilo que a maior parte das pessoas acha que eu estive a fazer. Agora já não tanto, pelo conceito, e portanto, sobrou-me essa opção. Mas como também não era suficiente, eu depois estive um bocadinho em debate interior, ok, mas então como é que eu vou fazer isto? E há uma noite que eu tenho um sonho, e nesse sonho eu visualizo a capa de um livro, e na capa está escrito: porque é que eu decidi fazer um MLA em vez de um MBA? Isso foi um sonho. MLA. Tinha uma legenda. Sim, uma capa, era uma capa, eu visualizei uma capa e dizia: porque é que eu decidi fazer um MLA em vez de um MBA? Isso é uma verdadeira cabeça de gestão, gestora. Eu sonho imenso e tenho imensas ideias a dormir, ou então naquele momento em que a pessoa está quase a adormecer. Exatamente. E então, isso, quando acordou, isso fez-lhe sentido? Fez-me sentido, porque o MLA depois queria dizer Master in Life Adventures, e fez-se-me um clique, é isso. Eu vou viajar pelo mundo à medida que desenvolvo competências e que exploro e desenvolvo os meus talentos. Eu vou usar o mundo como sala de aula. Bravo. E que foi o que aconteceu e que é o que está a replicar agora para outras pessoas. Sim, eu tive durante um ano a viajar pelo mundo, em que tive a trabalhar, tive diferentes experiências, fiz voluntariado. Catarina, e programou tudo ou pré-programou uma parte da viagem, deixou a outra em aberto? Como é que se faz isso? Ou seja, se uma pessoa quiser ir, quiser tirar tempo, sejam 2 meses, 6 meses ou 1 ano, a viajar, e para não ser só mais um turista e para poder afinar aquilo que pretende afinar, o que é que tem que fazer? Eu acabei até por traduzir o MLA num modelo de desenvolvimento pessoal, e a segunda fase, portanto a primeira fase é o processo de decisão e a segunda fase é a preparação, portanto é antes da partida. E eu acho que é importante também dizer que este meu processo de decisão, que eu contei se calhar em 3 minutos, eu demorei 2 anos. Portanto, foram 2 anos a decidir e a construir a coragem necessária para que isso acontecesse. E depois tive 6 meses em preparação. E durante esses 6 meses houve uma introspeção profunda que aconteceu. Mas aí não estava parada. Continuava a trabalhar. Aí eu continuava a trabalhar, sim. É que é importante para as pessoas, exatamente, porque de repente as pessoas já não têm 1 ano para fazer um MLA, quanto mais 2 anos e meio para o pensar e o organizar. Não, eu tive sempre a trabalhar, sempre funcional, mas exatamente, sempre com este pensamento em curso. Sim, era um plano que eu tinha para a vida. Exatamente. E, portanto, comecei por refletir sobre o que é que são os meus sonhos, o que é que eu sempre quis experimentar e nunca tive a oportunidade. O que é que eu gostava eventualmente de ser? Depois, o que é que são as minhas paixões? O que é que eu gosto mesmo de fazer? E depois, o que é que eu acho que são os meus talentos? E pode dar assim uma resposta breve sobre cada uma delas?
Uma das coisas, por exemplo, que eu queria muito, muito experimentar era turismo, era trabalhar em hospitality, portanto, numa guest house, num hotel. E também eu tinha este sonho de trabalhar com pessoas, não sabia bem em que moldes, mas o coaching era uma das opções. Em termos de paixões, o surf e a fotografia, sem dúvida, são duas das minhas grandes paixões que eu queria incorporar neste meu projeto. E em termos de talentos, isto é um bocadinho mais difícil de dizer. Sim, é mais fácil dizer sou surfista do que tenho talento para isto ou para aquilo. Sim, mas eu por todo o meu percurso e porque também já tinha dado aulas e fui monitora em campos de férias, eu percebi que através da empatia conseguia ajudar as pessoas a explorar os seus talentos, a descobri-los, a motivar, e portanto eu achava que os meus talentos tinham a ver qualquer coisa com pessoas, portanto com trabalhar com pessoas, com encorajar os outros a buscar dentro de si o melhor de cada um. Exatamente, e portanto foi isso uma das coisas que e claro que se liga muito com o coaching, porque depois o que eu fiz, eu identifiquei sonhos, paixões e talentos e depois fiz uma mescla e tentei perceber, ok, quais são as 3 principais áreas de desenvolvimento em que eu me quero focar. Porque senão às tantas é um mundo de oportunidades e uma pessoa pode perfeitamente perder-se nesse desfoque, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Catarina, o que é impressionante, porque eu desde que a conheci, que a vejo com um sorriso, orelha a orelha, com os olhos que brilham, quer quando está a falar do MLA, quer quando está a falar dos seus alunos, quer quando está, por exemplo, a falar destas taças que hoje trouxe aqui e que eu também vou perguntar de onde é que estas taças vieram, o que é que são estas taças e como é que consegue que alunos do mainstream, alunos de universidades como a Universidade Católica lhe peçam a si, não é a Catarina que leva as suas taças para ver se alguém as compra entre aspas, se alguém quer ouvi-la, são os alunos que lhe pedem para tocar as taças, para eles terem um momento não é de reflexão, mas um momento de paragem e de se encherem de coragem, sim, e sabedoria, concentração e sabedoria para os testes. O que é que faz com estas taças? E de onde é que elas vieram? Exatamente, de onde é que elas vieram? E isto pega até com a pergunta anterior, que eu depois muito rapidamente não cheguei a responder, no sentido em que eu tinha um plano. Exato, e ainda íamos na segunda fase. Exatamente, mas o plano, ou seja, inicialmente eu sou uma pessoa muito estruturada e inicialmente achei... Já se percebeu, Catarina. Acho que já percebemos todos. Achei que ia cumprir o plano. Que é um grande talento. Mas depois é mesmo importante saber quando é necessário ajustar, e eu acho que foi isso. Eu, a meio da minha viagem, percebi que tinha que fazer muitos ajustes, porque eu fui descobrindo tantas coisas sobre mim, e uma delas foi, por exemplo, as taças. Ou seja, uma pessoa que é surfista, que gosta de dar aulas, que trabalha como brand manager, de repente vê-se numa linha um bocadinho mais, não diria esotérica, mas mais budista. Do mindfulness, sim, da meditação, e eu tive esta experiência. O primeiro país onde eu fui foi a Índia, e eu tive a experiência da meditação, e fiquei fascinada com os efeitos que aquilo teve em mim, e portanto logo aí eu pensei, eu quero estudar isto. E aterrou ali e ficou ali uns tempos? Não, eu na Índia fiquei um mês, eu continuei a seguir o percurso que tinha definido até determinado ponto, até que cada vez mais eu queria mais estudar a meditação, e depois no Nepal, que foi o segundo país para onde eu passei, eu descobri as taças tibetanas. E, portanto, a meio da viagem eu pensei, ok, eu acho que é um complemento fantástico para a capacitação de pessoas, a parte toda da meditação, do mindfulness, e especialmente do esvaziamento da mente. Exatamente. E do aprofundar. Do conseguir estar no momento presente. É difícil para as pessoas hoje em dia, a vida é muito acelerada, muito exigente, e é difícil estar aqui e agora, é isso? Eu acho dificílimo, e especialmente eu agora, na viagem é muito mais fácil. Eu agora também tenho esse desafio diário, porque nós estamos constantemente a ser bombardeados com estímulos, quando estamos a viver na cidade natal, as constantes solicitações sociais, as redes sociais. Tudo distrai. Nós vamos à casa de banho com o telefone, quer dizer. Quase que se toma duche com o telefone. Exatamente. E depois quando tentamos, e quando temos silêncio, é constrangedor. Quase como se não soubéssemos apreciar a nossa própria companhia. E eu acho que
é importantíssimo o silêncio e a pessoa, de facto, conectar-se consigo própria para saber quem é. Então, voltando às taças, ao Tibete e aos alunos, e ao Nepal, peço desculpa, não foi no Tibete. Elas são taças tibetanas, mas foi no Nepal que eu as descobri. Como é que as usa? Eu sei que aqui em rádio não vamos poder usá-las em todo o seu esplendor, porque seria se calhar um som se calhar demasiado longo, a vibração ficaria demasiado longa, mas posso-lhe pedir para tocar, não sei se é uma, se são as 5, são... Vou fazer uma harmonia, portanto nós temos aqui 5 taças e todas elas têm tamanhos diferentes, as taças são todas feitas de vários metais e têm todas vibrações diferentes. Isto é uma taça muito antiga? É uma taça muito antiga, não sei dizer, foi feita num mosteiro. E depois a maior e a mais pequena foram feitas há muitos anos e depois temos aqui 3 taças que são mais recentes, mas são todas feitas à mão e há 2 tipos de taças, são as mecânicas feitas na máquina, que são as mais... Como os sinos da igreja, os mecânicos e os acústicos, digamos assim. E as outras são mais, é tipo quando eu vou viajar e trago um souvenir, é mais um souvenir, e estas são mais usadas para fins terapêuticos, para fins de meditação. Toco? Pode tocar. Catarina, isto para nós, na nossa cultura, tem assim uma espécie quase de um remoto, uma reminiscência de sinos de igreja, de hora certa. Sim, sem dúvida, e de facto os sinos da igreja também vibram e às vezes as pessoas associam muito as taças tibetanas e se calhar, como há bocado usou a palavra esoterismo, tanto que quando eu levei as taças para as aulas houve assim algum... as pessoas... Houve alguém que teve medo desse lado esotérico. Os alunos, só que o que aconteceu foi que eu expliquei de forma muito simples que estas taças emitem vibrações e essas vibrações conectam-se com as vibrações do nosso corpo, porque se nós formos decompondo o nosso corpo, decompondo, são partículas em vibração, está provado cientificamente, e portanto o nosso corpo é energia em vibração, e as taças conectam-se com a energia do nosso corpo e fazem com que a energia flua. E, portanto, às coisa vezes... que aqui não pode acontecer, porque foi muito rápido. Exato. Estamos a falar por cima, mas voltando outra vez voltando outra vez ao Nepal e voltando a meio da viagem, e para que também que as pessoas ou que não fizeram essa viagem ou que estão, mas algumas estarão a pensar que talvez um MLA seja uma possibilidade num futuro próximo ou mais distante, o que é que uma pessoa vai aprendendo, o que é que vai ajustando e quais são as necessidades e as maiores surpresas que se encontram? O que é que uma pessoa não consegue pensar antes, mas talvez num MLA e já numa estrutura que a Catarina providencia, pode acautelar ou pode ajudar a viver? Eu acho que é uma pergunta que não é fácil de responder. Eu na altura, quando comecei a preparação, foquei-me muito nas aventuras e naquilo que queria aprender, muito nas competências, nos talentos, e eu não tinha total consciência que, acima de tudo, o MLA seria uma viagem profunda de autoconhecimento e que eu iria ter muitas surpresas comigo própria. Algumas confessáveis? Algumas confessáveis. Eu acho que eu, por exemplo, uma das coisas que eu acho que tirei da minha viagem, eu vivia muito na expectativa. Eu achava que quando fosse promovida ia ser mais feliz. Quando fosse assim assado, quando me parecesse assim assado, ia ser mais feliz. E também nas expectativas dos outros ou não? A tentar corresponder? Muito. Aliás, eu acho que todo o meu percurso, eu tive em artes, depois acabei por ir para a arquitetura porque era o curso que dava mais saída, depois fui para a gestão. E foram sempre tudo muito decisões mais reflexo do modelo standard de sucesso e do que os outros pensavam que era melhor para mim do que propriamente aquilo que eu queria. Mas na verdade eu também nunca parei para pensar. E portanto, lá está, é um mundo tão cheio de barulho e as pessoas têm sempre tantas opiniões
que eu acho que o MLA, na verdade, foi provavelmente a minha primeira grande decisão só minha. Tanto que toda a gente achava que eu estava louca. Dizia, o quê? Vais deitar um emprego estável, uma carreira promissora, tudo pela janela para ir de férias? Sim, nessa perspectiva. Pronto. É assustador. E de facto, só que a questão foi toda esta preparação, todo o meu processo de decisão. Eu escrevi imenso, eu pensei, refleti e percebi que era a melhor decisão para a minha vida. E portanto, quando as pessoas nunca não achavam que era boa ideia, eu consegui manter-me firme e pela primeira vez... Quem é que foram as pessoas que mais apoiaram e as pessoas que mais tentaram fazer um Shark Tank dessa ideia? Na altura, quando eu contei, eu quando contei a primeira vez, ainda me lembro, foi na altura do verão, eu cheguei a casa. Não me lembro de haver assim muita gente a apoiar. Os meus pais sabiam... Isso é uma maneira muito elegante de dizer ninguém me apoiou. Não, porque... Não me lembro de ter havido muita gente a apoiar, isso é muito bonito. Porque eu na altura tinha, e dizia que ia viajar pelo mundo, e portanto só isso a pessoa acha, vai-se perder. Vai sair do mundo do trabalho, vai perder o ritmo. Vai-se desenraizar, vai-se desenquadrar. Exatamente, vai fugir à realidade. Portanto, isto era muito aquilo que as pessoas me diziam. Mas não tinha medo disso também? Não tinha medo de ser um escapismo, de estar a tentar escapar? Isso nunca lhe atravessou o espírito? Eu não sei. Se eu tivesse a ideia de facto ir um ano assim, sem rumo, sem só tentar encontrar-me, porque as pessoas só diziam ter muito, experiências e aventuras, isso sim, não. Sim, as pessoas diziam muito, sim, vais-te encontrar. E eu, mas eu por acaso não me sinto assim tão perdida. Aliás, nunca me senti tão encontrada. E eu acho que todo o meu processo de preparação criou uma estrutura de confiança que foi o que me permitiu ir contra a corrente. E depois houve outra questão que depois acabou por convencer todas essas vozes desencorajadoras, que foi o MLA. Porque eu de repente tinha um conceito que fazia imenso sentido. Tanto que faz que está a fazer muito sentido em muito lado, em muitas pessoas, em muitas empresas e universidades. Pronto, e de repente eu disse, não, mas eu vou fazer um MLA. Houve até quem achasse que o MLA já existia. Não, a Catarina vai fazer um MLA, portanto é uma coisa com valor. Isso é um sinal de que a coisa não existia, ou seja, criada por si, mas se parece que já existia é porque está completamente certa, não é? Não, eu acredito que sim, e eu acho que vale a pena. Para mim, o MLA é, acima de tudo, um programa de desenvolvimento pessoal, estruturado. Ou seja, essa é a questão, não é? Exatamente. Um Master in Life Adventures não pode ser uma viagem só de turismo, nem sequer só uma viagem de voluntariado, tem que ser uma viagem estruturada e acompanhada ou guiada, não é? Mentorizada. Exatamente, assim. Sim, sem dúvida. Eu não tive ninguém que me acompanhasse em termos de fazer essa parte de mentoria, mas acabei por consegui-lo fazer com as pessoas todas que fui conhecendo ao longo da viagem e com quem fui sempre conversando, porque depois, uma das coisas que eu dizia, porque eu registrei a marca do MLA Master in Life Adventures, porque achei que tinha potencial e portanto, a minha viagem foi também toda ela um teste de mercado. Portanto, eu fui sempre conversando muito sobre o conceito. Lá está a sua cabeça business oriented. É bom, porque isso faz com que tenha os pés na terra, não é? Dizem. Exato. E, portanto, acabei por encontrar essa orientação muito nas pessoas com quem me fui cruzando. Catarina, então, e isto começa tudo num sonho, o sonho visualiza um livro, a capa de um livro, que é uma coisa extraordinária, mas que eu percebo, eu resolvo imensos títulos e princípios descritos e fins descritos também nesse estado de semivigilância e semi-sonho, portanto percebo e acho que qualquer pessoa criativa ou que trabalhe nestas áreas mais intelectuais, digamos assim, reconhece isso, portanto não é nenhuma magia, nem é um mistério assim tão grande, mas tudo começa nesse sonho em que visualiza um livro com uma capa e em que ele leva a criar este MLA, ou seja, um Masters in Life Adventures. O que eu pergunto é, neste ponto em que está já tão sistematizado, em que está uma marca internacionalmente criada, em que se prepara para orientar pessoas, não só pessoas que estão nas empresas, como alunos universitários, a dar essa orientação e essa mentoria, quais são as ferramentas que sente que pode dar
penso eu que o livro ainda não está escrito, mas se calhar estará... já está em processo de criação. Mas o que é o essencial? Imagina, uma pessoa, pode ser um estudante agora, que em vez de fazer o seu mestrado, está na dúvida, quer fazer um gap year ou um tempo de viagem. O que é que aconselha? Então, só indo um bocadinho atrás, porque o MLA, eu de facto falo do MLA, Mastering Life Adventures, o mundo como sala de aula, e portanto remete, e também pela minha história, que é a que eu conto, que é a minha, remete muito para ir viajar pelo mundo e retirar este tempo e haver uma ruptura, se calhar, pronto, com a vida que eu tenho neste momento, e às vezes a pessoa até pode pedir uma sabática. Mas o MLA não é necessariamente só para as pessoas que querem, de facto, tirar 1 ano, 6 meses, 3 meses, para ir viajar pelo mundo. O MLA, a meu ver, é de facto um programa de desenvolvimento pessoal desenhado à medida de cada um. E por isso é que as pessoas, mas tu podes desenhar MLAs para as pessoas. Pode ajudar as pessoas a desenhar o seu próprio. Agora, todos nós somos únicos e, portanto, aliás, porque é que para mim fez sentido o MLA e não o MBA? Porque eu no MBA teria que me encaixar novamente, sem lhe tirar qualquer valor, eu tive 6 anos a estudar na universidade, eu teria que me encaixar num programa pré-definido, fazer aquelas disciplinas naquele sítio, dentro das salas de aula, e o MLA de facto é o que é que eu quero aprender, onde é que eu quero ir, como é que eu transformo o mundo numa sala de aula, numa imensa sala de aula, sem me perder. Sem me perder. E o mundo é tudo aquilo que está fora das nossas rotinas, fora da nossa zona de conforto. E a maneira como eu imagino é que o MLA pode também ser para uma pessoa que tenha um trabalho e que crie um programa de desenvolvimento pessoal usando o mundo à sua volta, mas no sítio onde está. Ou seja, eu posso fazer um MLA aqui na cidade de Lisboa. Exatamente. Ou na cidade do Porto. Exatamente. Também nos ouvem. Ou em Coimbra. Não, sem dúvida. E o que eu acho que o MLA traz é uma nova perspectiva sobre o meu tempo e como é que eu o posso usar. E às vezes aquela coisa, o meu sonho era ser escultora. E eu até, houve uma altura que era uma das coisas que eu mais gostava. Mas se eu pensar, já tenho 31 anos... teria que ir voltar para a universidade, quer dizer, parece tudo impossível até eu me tornar escultora, mas se calhar se eu criar um plano de desenvolvimento pessoal em que passo a passo vou tendo experiências, tendo aventuras que me vão aproximando, me vão preparando para esse sonho que eu tenho. Ou seja, é o chamado por os meios para atingir o fim. Exatamente. Em modo não acelerado, no sentido em que uma pessoa queima etapas, mas em modo focado, ultra focado. Exatamente. E isso é um acelerador. O focar, parar, para focar, acelera os processos. E eu acho que o MLA é esse convite à pessoa a parar, refletir, rever as suas prioridades, o seu tempo, como é que eu estou a usar o meu tempo. E eu acho que, pronto, e aqui obviamente que eu acho que tem que haver uma vontade enorme da parte da pessoa e um sentido de compromisso e de responsabilidade. E tem que haver também aqui alguns endurances ou alguma coragem para libertar o dinheiro que se ganha, o estatuto que se teve, que se conquistou, não é? É preciso também uma certa liberdade interior. Não, sem dúvida. E eu acho que, por exemplo, uma pessoa que não queira despedir-se, tem que haver aqui uma mudança também na mentalidade, no contexto organizacional. Ou seja, tem que ser convincente o suficiente e estruturado o suficiente para convencer o seu chefe, o seu diretor, que pode fazer isto e que isto pode ser um valor acrescentado para ele próprio e para a empresa. O problema é que se a pessoa não volta para a empresa, não é? Isto em termos corporativos ainda tem que se afinar nesse sentido, não é? Ou seja, uma empresa pode investir no MLA de um dos seus colaboradores, mas depois qual é a certeza que o colaborador volta? Quer dizer, que volta mais rico, volta, mas volta para a empresa? Pois, isso eu acho que é uma questão super interessante, porque ao mesmo tempo, se a pessoa não voltar, provavelmente é sinal que não era ali que devia estar. E portanto isso é uma win-win, é bom para os dois. Exatamente. Mas o que eu pergunto é, mas quem está a pensar, imagino, quem já conhece o conceito ou quem de repente ouviu este programa e começa a pensar na possibilidade de fazer um MLA, como é que a pessoa se pode atirar para dar esse passo gigante ou fazer esse salto naquilo que parece um abismo, em termos financeiros, em termos de recursos e logísticos. Como é que fez? Poupou dinheiro para isso? Ou quanto dinheiro é que é preciso? Ou pode programar as viagens de tal maneira que as primeiras 10 viagens custam
são low cost? Não sei, é uma pergunta logística, acho que é importante. Não, também. claro, e eu acho que isto também vai de encontro à tal pergunta que a Laurinda fez sobre o facto de como é que, se uma pessoa quiser fazer um MLA, como é que faz? Ou que ferramentas é que eu me proponho a oferecer. Portanto, eu sinto muito que o MLA é de facto um projeto de vida, porque eu penso, serviu-me de forma tão extraordinária que eu quero também que as pessoas possam usar, e portanto neste momento estou a desenvolver uma metodologia, portanto eu criei um modelo de desenvolvimento pessoal e agora estou a desenvolver uma metodologia que ajuda as pessoas passo a passo, etapa a etapa, a prepararem-se, e mesmo depois, até durante a viagem, a parte toda da reflexão, do ajuste, e na parte toda da preparação, portanto faz aquilo que eu disse há pouco dos talentos, das áreas de desenvolvimento, ou seja, isso tudo leva-me, ok, que aventuras é que eu quero ter e como é que eu conseguiria desenhar o meu MLA ideal. Catarina, e quando fala de aventuras, não estamos a falar de rapel, nem estamos a falar de bungee jumping, estamos a falar de outro tipo de aventuras. Outro tipo de aventuras. Também pode haver rapel. Sim, mas, exatamente. Eu posso dar alguns exemplos das aventuras. Agora vamos ao concreto, porque acho que é importante. Exatamente. No meu caso, eu queria muito ter uma experiência de viver numa quinta biológica, por exemplo, e aprender permacultura, portanto, jardinagem, fazer produtos naturais. Depois queria ter uma experiência em turismo, portanto eu queria mesmo ter a experiência de trabalhar no contexto de hotel, de guest house, e depois também a parte toda do mindfulness. Queria ter a experiência de viver num ashram e, por exemplo, estudar coaching, que considero também uma aventura, e depois, pegando nisso e nos lugares onde eu queria ir, nas pessoas que eu queria conhecer, acabei por desenhar aquilo que para mim era o meu plano de desenvolvimento, o meu MLA ideal. Exatamente. E como é que uma pessoa chega, como é que uma ocidental que não tem experiência nenhuma, nem sequer é uma pessoa particularmente esotérica, tanto quanto percebo, como é que chega e vive num ashram? De que é que tem que se despojar? Ou qual é a ferramenta interior que faz com que uma pessoa viva aquilo inteiramente também, e não sempre de fora e a julgar e por comparação com a sua própria cultura e os seus próprios hábitos? Eu acho que é exatamente usou a palavra julgar, e eu acho que é aceitar. Ou seja, deixarmos de ser julgamentosos e afogar, deixar para trás tudo o que é julgamento em nós e abrir as perspectivas dos outros, as lógicas dos outros. É o despojamento total e estar aberto e ser humilde para aprender, estar receptivo a aprender tudo aquilo que as pessoas à minha volta teriam para me ensinar e para me oferecer. Catarina, isto agora parece-me um bocado disruptivo, mas há estômago para isso? Estômago no sentido de, para este choque cultural, a alimentação, as comidas, o sono, tudo isto é importante, não é? Não, é verdade. Eu se calhar até falo de outra experiência que eu tive, em que tive 10 dias em silêncio, num curso de meditação Vipassana, que foi... Eu considero mesmo que foi a experiência mais importante de toda a minha viagem. Essa foi verdadeiramente uma aventura. Foi, sem dúvida, e foi a última, antes de eu voltar para Portugal. E nós acordávamos às 4:30 da manhã e passávamos... E são 10 dias em que a pessoa está a aprender uma técnica de meditação. E é duríssimo. Isto era onde? Isto foi no Rajastão, na Índia. Eu comecei na Índia. Estava calor? Estava calor. O quarto até era bastante confortável, mas muito simples, tudo era muito simples, a comida, era típica indiana, mas foi duríssimo. O que é a dureza? A dureza é o silêncio, ou a dureza é a posição de meditação, a dureza é a alimentação, a dureza é o quê? A dureza é acima de tudo. Ou a dureza é o encontro consigo próprio? Acima de tudo é isso mesmo, porque, e foi giro porque... Eu de facto acho que ir viajar pelo mundo cria um espaço que nós aqui não encontramos tão facilmente. Mas eu nesse curso estive no mesmo sítio, com as mesmas rotinas diárias, e percebi que de facto, para que o autoconhecimento aconteça, eu não tenho que ir para o outro lado do mundo. E isso descansa imenso também. É preciso criar esse tempo e espaço. E voltamos ao princípio, exatamente. Não é? Ou seja, o MLA, o Masters in Life Adventures, pode ser feito cá. É preciso encontrar um tempo e um espaço na vida de cada um. Exatamente. Essa é a síntese do MLA. Mas também tem este lado fascinante de poder viajar à volta do mundo, de fazer do mundo uma sala de aula,
mas uma imensa sala de aula, mas também podemos fazer da nossa vida, da observação de nós próprios, conhecimento de nós próprios, uma imensa sala de aula. Com certeza, até porque, como eu já tinha dito, foi a maior aprendizagem que eu tirei. E neste curso que eu fiz, outra das ferramentas que eu desenvolvi para a minha vida e que hoje em dia é tão importante é de facto o silêncio. Porque eu tive 10 dias em silêncio, não podia ler, não podia escrever. Eu faço retiros de silêncio todos os anos, de 7 dias. Então já sabe. Agora, que estamos em programas intimistas, posso também pôr a minha parte. Mas, sim, é um tempo para arrumar a casa interior, não é? Catarina, saindo agora aqui um bocadinho do MLA e das viagens, e agora voltando ao surf, porquê que faz surf? O que é que gosta no surf? É porque de repente é mais acessível, as pessoas todas fazem, mas só não tem que ser um pro? Ou o que é faz fazer surf? Ser surfista? Eu faço surf desde os 17 anos e tenho pena de não ter descoberto antes. Eu sempre gostei muito de esportes radicais. E eu acho que comecei pelo surf muito porque era na altura um desporto que atraía imenso e não é o contacto com o mar, cortar a onda, e tinha um grupo giríssimo de treinos, e comecei muito também por ser um desporto que atrai. Hoje em dia, portanto, eu continuo a fazer, só que hoje em dia vou sozinha quase sempre, e para mim, mais do que um desporto, é de facto um tempo de encontro comigo mesma. Também de superação, porque eu acho que o mar é sempre diferente e às vezes até é bastante desafiante, portanto é um exemplo de superação, de persistência, porque há dias em que a pessoa quase não consegue apanhar ondas, mas acima de tudo é de facto um tempo que eu tenho ali para estar, às vezes até posso ir com alguém, mas é um desporto muito individual. Mas hoje em dia é difícil estar no mar sozinho, porque são legiões de surfistas. Pergunta, que horas é que faz isso para conseguir estar com esse sentido de estar sozinha? Mas o sentido de estar sozinha, eu até posso estar com pessoas à minha volta que não conheço, mas continuo... Não tem que estar sozinha no mar? Não tem que estar, não. Não aliás, é como aquelas pessoas que vão às 6 da manhã ou às 5 da manhã para poderem estar sozinhos no mar. Sim, mas até é recomendável que não se faça isso sozinha. Eu tento nunca entrar sozinha, porque nunca sabemos, não é, o que é que pode acontecer. Eu tento nunca estar sozinha no mar, mas vou muitas vezes de manhã, mas eu agora consigo mais ou menos programar a minha vida para ir de manhã à tarde, e eu faço muito surf em Peniche, onde não há tantas pessoas. Mas ondas também são umas grandes ondas. Exato. Catarina, a única coisa, já falamos de tanta coisa, a única coisa que não falámos e que não ouvi dizer, nem exprimir, foi a palavra medo. Ouvi falar de coragem, ouvi falar de parar, de ter tempo, de estratégia, de talentos, de arriscar, mas nunca medo. Não tem medo de nada? Sou 100% sincera e eu, obviamente, que tenho as minhas inseguranças e os meus medos, e eu acho que tinha muito mais antes de ter dado este passo, mas era aquilo que eu há bocadinho dizia, a coragem. Eu acho que tudo o que sai fora da nossa zona de conforto envolve sempre risco. E principalmente aquilo que eu fiz, não é? Despedi-me e não sabia para onde é que ia, porque as pessoas perguntavam, mas ia seguir, sempre. Era a pergunta que mais me faziam, eu ainda nem sequer tinha ido. E eu acho que, lá está, a coragem constrói-se, e durante este tempo eu tive a desenvolver uma estrutura de confiança em mim própria, portanto, de autoconfiança. E eu pensei, como é que isso se faz, no concreto? Eu acho que tem muito a ver com duas coisas, não é? Com o facto de nós termos tudo aquilo que é necessário para sermos felizes e depois eu pensei, eu tenho 2 braços, 2 pernas, tenho uma cabeça, tenho toda a experiência que adquiri até hoje, tenho uma formação base ótima, tenho depois também uma base de pessoas à minha volta. Eu acho que, obviamente, eu ter muito o apoio da minha família, sem dúvida, que ajuda imenso. Mas pensei, o que quer que seja que aconteça, eu estou preparada para enfrentar, e até dizia sempre, se eu voltar e se por acaso estiver à procura de trabalho e não encontrar, eu, se for preciso, vou servir às mesas durante algum tempo, sem tirar qualquer valor, obviamente, mas, ou seja, eu estava fazendo preparada... aquilo que se faz muito bem feito sempre. Exatamente. Ou seja, nós é que damos a dignidade àquilo que fazemos. Exatamente. Eu estava preparada para fazer aquilo que fosse preciso.
E pronto. Catarina, então, mas deixa-me só aqui também pegar aí numa coisa que disse, que é, o que disse foi, eu encorajei-me, criei um sistema de fortalecer a minha confiança, não é? Não foram precisas nenhumas pílulas, nem nenhuns comprimidos para ficar mais imune. E a minha questão é, primeiro, a confiança gera sempre confiança, isso é uma matemática infalível, e uma cabeça de gestão como a sua, uma cabeça business sabe isso, não é? Portanto, quanto mais confiança nós conseguirmos construir em nós, mais projetamos nos outros e de facto é uma matemática infalível. Mas nem sempre estamos capazes de nos resgatar para a confiança. Quando a sua vida quando se sente mais frágil ou quando se sente menos confiante, qual é a sua ferramenta mais poderosa? Eu acho que uma das coisas que eu tento fazer é reunir-me comigo própria e tentar perceber porque é que isso está a acontecer. E perceber às vezes que de facto são esses momentos mais difíceis que depois nos tornam mais fortes e eu acho que... Ou seja, aprender na fragilidade, fortalecer a partir daí. Exatamente. E crescer a partir daí, não a partir daquilo que corre bem, é isso? Sim, e abraçar muito também a vulnerabilidade e respeitar. Eu quando me despedi fiquei tristíssima. E é normal, e as pessoas à minha volta, as minhas amigas diziam: estás tão triste, ainda por cima temos que aproveitar. E eu estava triste, mas ao mesmo tempo pensei: é normal eu estar triste. Estava bem triste, mas em paz. Em paz, porque eu tinha a certeza, e perguntava: mas tens a certeza que tomaste a decisão certa? Tenho, mas estou triste porque estou a deixar as pessoas de quem gosto e apesar de tudo eu também gostei imenso de trabalhar naquela empresa. Mas isso é importante que assuma isso ou que partilhe isso, digamos assim, porque às vezes uma pessoa associa uma alegria imediata, estou a fazer a coisa certa e tenho que estar alegre, e muitas vezes estamos a fazer a coisa certa e há um sentimento de tristeza. Talvez o sinal seja não a alegria ou a tristeza, não é? No fundo é aqui a superfície, é assim uma coisa mais que há à flor da pele. Se calhar o sinal maior é se estou em paz e sinto-me inteira. Não é? Exatamente. É mais no sentido de estou em paz e há uma unidade, há qualquer coisa que ficou mais inteira dentro de mim, é isso? Sim, sem dúvida, portanto é respeitar os momentos, e às vezes eu estou triste, só que eu respeito essa minha tristeza sabendo, porque eu estou em paz com o caminho que estou a fazer. Abraçar é uma boa conjugação verbal, há bocado disso, abraçar a vulnerabilidade, abraçar a tristeza. Só porque estamos a 3 minutos do fim desta conversa, que poderia durar horas. Catarina, há bocado disse esta coisa fabulosa que é ganhar cada vez mais coragem, auto-encorajar-me, reforçar a minha confiança, e pergunto se de facto aliás não pergunto, isso para mim reforça a convicção de que quando queremos trabalhar um defeito em nós, não podemos estar focados no defeito, temos que cultivar a virtude oposta. Se eu tenho medos, tenho que cultivar a virtude da coragem, é isso? Se sente que é isso, se cada vez que nós temos mais medos, não nos sentimos mais frágeis, podemos abraçar, acolher e trabalhar a virtude oposta. Sem dúvida, e eu acredito muito no potencial ilimitado do ser humano, e acho que é sempre tentando cultivar algo que nós ainda não conhecemos ou que está fora, lá está, da nossa zona de conforto, que nós vamos conseguir sempre abrir mais o nosso mundo e perceber, que é uma frase que eu tenho usado, que é um bocadinho clichê, mas de facto que os nossos limites somos nós que os criamos. Catarina, só para acabar, e porque tenho perguntado isto, não sei porque ocorreu-me perguntar isto ao Salvador Sobral, depois ao Miguel Guilherme, pergunto-lhe assim também, se pudesse trazer alguém aqui, morto ou vivo, nacional, internacional, quem é que para conhecer, para lhe fazer uma pergunta, para estar cara a cara, quem é que traria? Eu talvez trouxesse o professor do meu curso de meditação Vipassana, que eu acho que foi assim dos momentos mais especiais, e o senhor chama-se Goenka, e ele dá o curso todo através de áudios e vídeos, e é uma pessoa com quem se cria uma empatia espetacular, mas o senhor já morreu há uma série de anos.
E ele é assim uma pessoa espetacular. Mas que o via através de vídeos, sim, é isso? Eu adorava os momentos finais do dia, porque íamos assistir às talks dele. Eu ria... Rir podia. Eu ria, talvez porque não pudesse falar, também ria demais. E é impressionante uma pessoa que não está cá fisicamente, com quem eu criei uma empatia incrível. E que permanece vivo. Também isso encaixa nesta célebre frase de Santo Agostinho, que é: como é que podem dizer que morreu quem permanece tão vivo no nosso coração? É verdade. Obrigada, é verdade. Catarina. Obrigada Olha, eu. bom surf, bom MLA e boas decisões e, sobretudo, que bom existir e poder também ajudar outras pessoas a fazer estas viagens e estas aventuras, seja cá, na sua cidade, no seu contexto ou fora. Muito obrigada. Obrigada eu, Laurinda.